Essa. Ah, tá ótimo. Ah, estou vendo agora aqui. Obrigado, gente. Tá. Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho da aplicação de Veronese. Matemática italiana, Veronese. E em homenagem a ele, né, essa aplicação aqui em que você pega, na verdade, o espaço projetivo, Pn, tá, e vai para um outro espaço projetivo, já vamos ver de que dimensão, mas a ideia é que você pega, né, as coordenadas, tá, e leva, tá, em todos os monômios de um certo grau, né, então a gente usa o V, né, VD, tá, e aqui a gente coloca todos os monômios, né, de grau D, tá, da forma que a gente quiser, né, colocar, na verdade, tá, o mapa está definido a menos de uma mudança de coordenadas. Tá? Então, todos os monômios de grau D, né, são exatamente N mais D, escolhe D, tá? Menos 1, tá? Para a dimensão do espaço projetivo. Então, né, a gente tem esse mapa bem definido. Tá? Por que ele está bem definido? Porque se eu troco os representantes, né, eu tenho formas do outro lado. Tá? Então, se eu tenho, né, um outro representante, ou seja, se eu tenho x e linha igual a um certo lambda xi, tá? Então, tá, os monômios, né, tá, nesses caras, né, isso aqui vai sair para fora, né, o lambda, né, I0 mais IN, tá, x0 até xnn, tá? Então, os monômios, né, vão diferir, tá, desse múltiplo do lambda, tá? E se todos os monômios têm o mesmo grau, então essa potência, né, do lambda vai ser a mesma. Tá? Então, isso mostra que esse ND está bem definido, também porque, né, sempre tem o monômio xi elevado a d. Tá? E alguns xi diferentes de zero. Né? Então, vai aplicar aqui o x e d diferente de zero. Tá? Então, a gente tem um mapa, tá? Uma função bem definida, que é essa aplicação de Veronese. Tá? E ela de fato, um morfismo, né? Tá? Ou seja, se você tem um conjunto fechado, né? Então, a ideia é utilizar aqui coordenadas, né? Tá? Que refletem, né, a nossa escolha, né? Tá? Então, z e 0, e n, tá? Vai ser a coordenada, né, justamente onde aparece esse monômio aqui, x0 e 0 até xnn, tá? Então, né, se você tem um local dos zeros de um polinômio, nesses, né, z e 0 até z e n, tá? A imagem inversa, tá? Vai ser justamente, né, o local dos zeros do polinômio em que você obtém substituindo, né, tá? Esse x0 e 0 até xnn. Então, se f tem grau D, né, nessas variáveis, z e 0 até in, tá? Esse polinômio aqui, que a gente pode chamar talvez de f de d, tá? Então, f, ops, isso aqui tem grau m, né, para não confundir com d que a gente já escolheu, tá? Esse cara daqui tem grau justamente d vezes m, né, no x0 até xn. Então, isso aí implica, né, mostra, né, que n de d é contínuo. E, na verdade, n de d é um morfismo, né, pois, né, se eu pego a composição localmente, né, de uma função f sobre g, tá, composto com mi de d, isso aqui é simplesmente f a mi de d sobre g a mi de d. Tá? Ou seja, composição, né, com mi de d de funções regulares é uma função regular. Tá? Esses polinômios aí à direita têm o mesmo grau, se f e g têm o mesmo grau. Tá? Então, né, você tem que a composição leva a funções regulares e irregulares, você tem um morfismo. Tá?
na verdade, né, você tem um isomorfismo, né? Tá? Então, a imagem, tá, de D, tá, é o conjunto, né, V, né, que é o lugar dos zeros, tá, de uma certa coleção de polinômios, que coleção é essa, né? Tá? Tem algumas formas de colocar isso, né? Mas talvez seja isso daqui, né? Z de 0 até IN, vezes Z de J0 até JN, tá? Menos, deixa eu ver, aqui está faltando espaço para mim, tá? Vamos lá, deixa eu ajeitar um pouquinho isso, tá? Então, né, seria esses caras aqui, né, onde Z, vou botar P0 até Pn, Z de Q0 até Qn, tá? Onde, né, aqui você tem uma condição, e a condição é que IL mais JL é igual a PL mais QL para todo L. Tá? Então, vocês talvez estejam vendo, né, o que a gente está fazendo aqui, né, porque, né, o mapa, né, justamente significa substituir essas coordenadas, né, pelos monômios, tá? E quando eu faço essa substituição, tá, eu posso, né, botar, né, multiplicar os dois monômios e colocar, né, as variáveis na mesma potência, na soma, né? Então, né, se eu tenho essa substituição aqui em cima, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter x0 elevado a i0 mais j0, etc. Tá? Então, para que sejam iguais dos dois lados, basta apenas que as somas sejam iguais para todo L. Tá? Então, né, a observação é que o NID-D ele se fatora, né, por um mapa nessa variedade aí, que é dada por condições quadráticas, né? Tá? Mas muitas condições quadráticas, né, em muitas variáveis, né? Tá certo? Então, o meu NID dele se fatora por esse V, tá? E a observar, né, que, né, isso aqui é uma subvariedade fechada, quer dizer, ainda não mostrei que é um irredutível, tá? Mas o que a gente vai mostrar é que esse NID-D, ele é um homeomorfismo, né? O que vai implicar, portanto, que V é uma variedade, ele já é um fechado, né? Tá? A única coisa falta é a irredutibilidade, tá? E, na verdade, esse NID-D, mais do que um homeomorfismo, é um isomorfismo. Então, vamos tentar entender, né, como que a gente faz isso. Né? Primeiro, né, mostrar que é sobrejetor, tá? A gente não mostrou. Tá? Então, a ideia é que vai ter alguma coordenada diferente de zero, né? Tá? Então, dado, né, um ponto, né, Z e 0, né, Z e N, tá? Existe, tá, alguma escolha, né, de I0 até IN, né, tal que Z e 0 até IN é diferente de zero. E aí a ideia é tentar recuperar, né, as variáveis utilizando isso, né? Tá? Por exemplo, o que a gente gostaria de fazer, né? Tá? Existe esse cara, deixa eu fazer um adendo aqui. Né? Talvez observar, né, que se eu pegar x, eu quero, é xi sobre xj, né, que é recuperar esse cara, o xj sobre xi. Tá? Então, o que eu posso fazer né, multiplicar, né, em cima e embaixo, de modo que eu tenha um monômio de grau D. Né? Então, né, posso pegar, né, mas eu quero que seja um monômio perto desse cara daqui. Né? Então, o que eu poderia fazer é multiplicar por
x, né, e 0, desculpa, x0 e 0, tá? Até x, j e j, né, menos 1, quer dizer, não sei, ou seja, em cima e embaixo, né? Tá? X e j menos 1, e aqui xn e de n, vou complicar um pouquinho para vocês aqui. Não sei se eu devo fazer isso, na verdade. Só um momentinho, eu estou pensando como eu vou explicar isso, né? Tá? Para evitar, né, complicações. Não, mas, quer dizer, eu posso fazer, talvez, primeiro vamos usar J e I, é meio infeliz aqui, né? Vamos tentar usar alguma outra coisa, né? Talvez XP, XQ, tá? E aí o que eu vou fazer, tá, é multiplicar em cima, talvez por, né, xq, aí que é menos 1. Tá? Já vou explicar o que acontece quando o IQ é 0, né? Tá? E aqui eu vou multiplicar pela mesma coisa. x0, desculpe, x0, né? Tá? Eu multiplico pela mesma coisa, tá? Xn e n, tá? Mas a ideia é que eu tenho agora monômios de grau D, tá? E se eu olhar para a coordenada correspondente, aqui a coordenada seria, né, tá, pegar o I0 tá, até o IP, o IP mais 1, tá? E o IQ menos 1. Tá? E o N aqui. E o IN. Tá? Então, na verdade, eu só estou mudando, né, no cara original, Z e 0 até IN, eu estou só mudando o IP, subindo 1, tá? Subindo 1, né, e o IQ eu estou decrescendo 1. E aqui desse lado eu vou ter o próprio Z de 0. Z de N. Talvez o mais simples aqui seja fazer de uma forma um pouquinho diferente. Tá? Desculpem, estou me atrapalhando aqui. De fazer de uma forma um pouco diferente. Ou seja, eu estou querendo, né, ver esse ponto daqui como um ponto da imagem. Né? Se ele estiver na imagem, esse Z0 até ZN, na verdade é o X0 a I0 até XN a IN. Tá? E se ele é diferente de zero, todas as coordenadas que aparecem, né, com potência, né, não diferente de zero, são diferentes de zero. Tá? Então, né, vamos supor, né, sem perda de generalidade, né, que o meu I0 seja maior do que zero. Tá? Então, a afirmação, né, utilizando as equações, que o meu Z0, né, desculpa, Z de 000 é diferente de zero também. Como que a gente mostra isso? Essencialmente, o que você tem que ver, talvez seja a melhor forma de ver isso, né? É que você pode utilizar esse cara daqui e elevar ao grau D e observar que isso daqui vai ser ZD00 elevado a I0 vezes Z00D elevado a IN. Ou seja, utilizando várias vezes aquelas condições quadráticas, né? Tá? Ou seja, por que eu afirmo isso? Porque do lado, né, esquerdo, né, o monômio que apareceria seria, né, DI0 até DIN, ou seja, as somas, né, são iguais dos dois lados. Tá? Então, talvez seja, né, melhor a gente não supor isso daqui,
tá? E observar que, na verdade, você tem isso daqui. Tá? Ops, desculpa. Observar que como, né, você tem essa igualdade, então, tá? Se zero, se L é diferente de zero, então, tá? O Z correspondente, né? Posição L, tá? Vai ser diferente de zero. E aí, sem perda de generalidade, né, podemos assumir, tá, que Z D000 é diferente de zero. Tá? E aí a gente defina, né, um ponto x0 até xn, pertencente a Pn, né, com x0 igual a 1. Tá? Eu também posso assumir, tá, que essa expressão aqui é igual a 1. Tá? E aí vamos definir E, né, então E, estou definindo, tá? E o meu xi, né, como centro. Tá? Então, a ideia agora é fazer aquela brincadeira, tá, de fazer cair D-1, 0, né, e botar 1 aqui, na posição I. Então, posição I, sobre, tá, sobre o Z de D00, né, mas que é igual a 1, né? Se eu botar aqui, né, mas não faz diferença. Né, que é igual a 1. Então, a ideia, né, ou seja, tá, que a gente mostra, né, que com essa escolha, o meu Z de 0 até IN, tá, é x0 e 0, xn e n, tá, pois de fato, tá, é só fazer, né, a soma, né, é só fazer a soma dos índices, né? Ou seja, basta que a soma dos índices bata dos dois lados, né? Tá? Utilizando a expressão que eu já tenho aqui, né? Para os xis, né? Isso daqui eu posso substituir, né? Simplesmente esquecer, porque isso aqui é igual a 1. Tá? Não vai bater, mas a diferença vai ser justamente o ZD00. Tá? Então, de fato, tá? Se eu fizer o produto, né? Para L, né? Igual a 1 até N, tá? Porque x0 é igual a 1, né? Não preciso, tá? Se eu fizer o produto de, né, desse z d-1, né? Isso aqui na posição, o 1 na posição i, né? E o resto zero. Tá? Então, isso aqui na posição i. Tá? E elevar, né? Claro, eu preciso elevar aos ietes, tá? O que eu vou ter aqui, tá? Vai ser, né? Vai ser o quê, né? Tá? Né? Vai ser... temos que mostrar isso daqui, né? Mas a ideia é que justamente, tá? Eu posso botar aqui o meu Z e zero até IN, tá? Porque esses ILs, né, vão descer, quer dizer, aqui a posição L, né? Desculpe, tá? Posição L, tá? Então esses ILs vão descer justamente na posição L, tá? E aqui eu tenho que colocar, né, esse cara. Desculpa, eu já tenho o Z e 0 até N, né? Não, é o Z de 000 que eu suponho que é igual a 1, né? Tá. Então, seria isso vezes, né, um Z de 000 elevado a alguma potência, né, para fazer funcionar, ou seja, para fazer que I0 mais essa potência D, talvez tenha que ficar do outro lado, né? Esse cara tem que ficar justamente do outro lado.
né? Tá? Quando a gente fizer esse produto, quando a gente fizer esse produto aqui, tá? O que eu preciso é que o ND, não, ao contrário, né? Tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? Né? O que eu preciso, né, tá? É que o somatório, tá, do meu IL, para L variando de 1 até N, tá, vezes D menos 1. Tá? Então, se eu somar, tá, esses multi-índices aqui com essas multiplicidades, tá, na primeira parte aqui eu vou ter isso daqui. Tá? E o que acontece é que esse somatório de L, né, tá, vai ser igual, tá, a D menos I0, né? Então, vocês veem que isso daqui vai ser justamente o múltiplo de D, tá? Que vai ser, né, menos I0, menos 1, mais D, tá? D menos I0 menos I1, né? Mais I0. Então, a ideia é justamente botar, na verdade, esse cara daqui para baixo, tá? E escolher o N igual exatamente esse cara daqui. Essa é a ideia, mais ou menos, para mostrar a sobrejetividade, né? Tá? Ou seja, com isso, né, como esse cara daqui é igual a 1, né? Tá? A gente tem, né, que o meu Z e 0 T é Z e N é justamente a potência, né, o monômio, né, necessário, né? Tá? Porque com essa escolha que eu fiz aqui, tá? Quando eu fizer aqui, o que eu vou ter justamente é o XL, né? XL elevado a IL. Então, esse é o argumento da sobrejetividade. Tá? Ou seja, temos então. Mas mais do que a sobrejetividade, né? Na verdade, a gente tem um mapa definido, agora ao contrário. Tá? Porque, né, a gente já mostrou que é sobrejetor, né, para esse V. Tá? E agora, esqueci de mostrar que é injetor, né, mas vocês podem mostrar. Tá? Se você tem uma bijeção sobre V, né, você tem um mapa ao contrário. Tá? Você tem um mapa ao contrário. E aí você tem que mostrar que esse mapa é um morfismo. Mas para mostrar que é um morfismo, basta mostrar que ele é um morfismo, né, localmente. Ou seja, basta pegar esse V e olhar o que acontece na interseção de V com esses abertos aí. Né? Os abertos, né, a gente em geral denoto por D, né, mas, tá? É isso daqui, onde esse daqui é justamente o aberto principal, né, onde tá, o Z e 0 até Z e N é diferente de zero. Tá? Então, você tem essa união sobre todos os 0 até IN. Tá? A gente acabou de observar que, na verdade, que se essa coordenada é diferente de zero, alguma daquelas coordenadas, né, padrões vai ser diferente de zero. Então, eu posso simplesmente olhar para a interseção, né, onde o Z, tá, de 0, D, 0, tá, é diferente de zero. Né, isso aqui na posição Lésima. Tá? E aí, nesse aberto, né, a função ao contrário está descrita aqui. Né? Está descrito exatamente aqui. Tá? O xi, tá, é igual, né, a isso daqui. Então você vê que é uma função polinomial ao contrário também. Na verdade é linear, né? Quer dizer, pegar essa coordenada aí, essa coordenada z específica. Tá? Então, né, é isso, né? Tá? Ele é um morfismo também. Tá? Então mostra-se, né, que, né, de injetor, tá? E tá, que é a função inversa é um morfismo quando restrito. Tá? É essa interseção, né, para todo
para todo L. Alguma dúvida com relação a esse esboço aqui? Ou seja, a gente, na verdade, está vendo o espaço projetivo de uma forma bastante complicada, né? Tá? Ele é isomorfo, alguma coisa que não parece um espaço, né, projetivo. Né? Está dando um espaço bem maior, né? E quanto maior o D, maior vai ser, tá? E pultado por sem número de equações, né? Mas qual é a estratégia disso? Né? Por que a gente faz isso? Né? O objetivo, tá? A aplicação é o seguinte, né? Se a gente agora pega uma variedade projetiva qualquer, tá? A gente sabe que é o local de zeros, né? De uma certa coleção de polinômios homogêneos, né? Onde os FIs são homogêneos. Tá? E eu posso supor de mesmo grau. Isso é uma coisa que a gente já discutiu antes. A ideia, né, é que esse V pode ser muito grande. Tá? A ideia é que se você tem o V de F, isso é a mesma coisa que o V do x0f até xnf. Tá? E com isso, né, eu tenho, digamos, uma hipersuperfície, né, dado por um certo grau, consigo obter, né, uma variedade dada por polinômios de grau maior. Tá? Então, a ideia é pegar o máximo dos graus desses FIs, tá? E aqueles que têm grau menor do que o máximo, tá? Eu multiplico por monômios, né? Tá? Se eu quiser, né? x0 elevado a alguma coisa, xn elevado a alguma coisa, de modo a compensar o grau. Tá? Então, toda variedade pode ser dada por formas homogêneas de mesmo grau, tá? E é o que acontece. Você pode olhar, tá, para o hiperplano em P de n mais d, d menos 1, tá? O hiperplano dado correspondente, né? Ou seja, se eu tenho meu FI, botar assim, o FL, tá? Se é o somatório, né, de, sei lá, de A e 0 a I N, tá? Botar um Lzinho aqui para indicar onde é que eu estou, tá? De x0 e 0 até xn e n, tá? Onde justamente I0 mais IN igual a D, tá? Eu vou definir o meu GL como sendo, né, esse somatório. Só que em vez do monômio eu vou botar o Z0, tá? Até ZN. Tá? Novamente, né? A mesma soma igual a D. Né? Então isso aqui agora é uma forma linear, tá? E a gente tem que o meu GL do Ni de D, quando eu substituo, é exatamente o meu F de L. Tá? Então, o meu X, na verdade, ele é a imagem inversa do lugar dos zeros desses polinômios lineares agora. São formas lineares. E, portanto, né, já que você tem, né, uma aplicação, né, que é um isomorfismo, na verdade, o meu X vai ser isomorfo, tá, ao V que eu defini antes, né, o V de Veronese, interseção com esses hiperplanos. Tá certo? Então, eu posso ter qualquer variedade, na verdade, né? Tá? Essa variedade ela está sendo descrita de alguma forma por essa escolha aqui de hiperplanos. Tá? Num espaço, claro, muito grande. Tá? Então, né, eu tenho bastante variedade, né, quando eu escolho hiperplanos. Tá? E justamente essa variedade está dando todas as variedades projetivas. Né? Toda variedade projetiva é o que a gente chama de uma seção. A gente chama de uma seção linear de V. Interessante, né? Ou seja, a gente pode, né, na verdade, classificar, né, as variedades projetivas olhando para os, né, subespaços, né, de formas, tá? Nesse anel de polinômios, né? Formas lineares. Isso também, né, expressa, né, uma coisa que
né, é dita frequentemente que toda variedade projetiva pode ser vista como sendo dada por equações de grau no máximo 2, né? Porque o V é dado por equações de grau 2. Tá? São aquelas equações quadráticas e o resto é linear, desse lado. Ou seja, né, está te dizendo que está tudo contido, né, no máximo em grau 2, mas é muito complicado, né, porque são muitas equações de grau 2 e muitas equações lineares, muitas vezes. Tá? Ou seja, vocês viram esse procedimento, né? Esse procedimento troca um F por, sei lá, N mais um F. Né? Tá? Então, não é que a gente simplificou a história. Então, né, a conclusão aqui é o que eu estou dizendo, né, que toda variedade projetiva é dada, né, eu vou botar isso aqui entre aspas, né, por equações quadráticas ou por equações de grau, no máximo 2. Então, isso né, é dada, né, significando que não é no espaço, né, que eu apresentei ela, é em algum outro espaço. Então, essa é uma aplicação. E a outra aplicação é uma coisa, né, que eu expliquei para vocês, mas agora a gente pode dizer, né, se você pega esse x, né, está em Pn, tá, e você pega, né, um polinômio, né, homogêneo, né, uma forma, tá, já vou especificar o grau logo, de grau D, tá, você pode olhar para xf, tá, que é o conjunto dos pontos em x, onde esse f não se anula, tá, e aqui eu estou pegando uma variedade projetiva, tá, mas esse xf é afim. De fato. Né? A gente pode olhar justamente para a aplicação de Veronese de grau D. Nesse espaço aqui, é grande, né? E observar que, na verdade, tá, o XF, né, o X vai ser isomorfo à sua imagem, né? Porque é um isomorfismo, tá? E o XF, então, vai ser isomorfo ao VD de F, de X, intersectado com um certo hiperplano. Desculpa, não, o contrário, né? Intersectado com um D de um certo hiperplano, H. Tá? Onde esse H é tal que H de Ni de D é o meu F. Então, H é de grau 1. Vou fazer aquela brincadeira que eu fiz, né, com os FLs e os GLs. Tá? Então, na verdade, a imagem inversa do H é o F, né? Então o F vai ser diferente de zero, onde o H é diferente de zero. E aqui eu tenho, tá, uma variedade projetiva intersectada com o hiperplano. Né? Ou seja, isso aqui vai ser isomorfo, se vocês quiserem, né? A T de ND de X, intersecção, né, via um isomorfismo, uma mudança de coordenadas projetivos, tá, com D, sei lá, de X a N. Isso aí a gente sabe que é a interseção, na verdade, da minha variedade projetiva com um espaço afim, né, com um dos ANs, né, que compõe o meu espaço projetivo. Não o ZN, né, porque as coordenadas são diferentes, né? Então vamos lá. Ops, por que não está fazendo? Tá? São diferentes. Pega uma delas, sei lá, né, o Z, né, de 0 até D. Tá? Ou seja, né, se esse é afim, esse cara também é afim. Né? Então daí sai que o XF é afim. Né? Isso foi utilizado em um argumento, tá? E a gente já sabe, né, que esses apelos principais são afins, no caso afim, tá? E agora também no caso projetivo. Ok? Tudo bem com isso aqui? Pessoal, alguma pergunta? Oi. eu tenho uma pergunta. A gente consegue descrever cônicas com seções, algumas cônicas com seções de cilindro, né? De um cilindro. Uhum. Então, tipo, a gente está vendo que todas as variedades projetivas é uma seção dessa
dessa imagem, né, pela aplicação de Veronese, do espaço projetivo. Exatamente. Então, Exatamente. como seria mais ou menos essa variedade? Tipo, eu sei que a dimensão é muito grande, eu não consigo ver nada, como seria a imagem dele geometricamente. Assim, a imagem, né, ou seja, você está pensando no caso em que ele é igual a 2, né, o P2, né, que você está falando de cônicas, né, tá, e o grau 2. Né, tá? Isso é o chamado superfície de Veronese clássica. Né? Então, esse é um exemplo. Tá? Superfície de Veronese. Veronese, tá? Que é justamente o Ni2 do P2. Tá? Que vai viver em P5, né? Se eu não me engano. Tá? Então, é uma superfície dentro de P5. Tá? E é uma superfície, na verdade, que não é muito padrão. Né? Ou seja, se mostra, né, que se a gente olha para as secantes dessa superfície, né, ou seja, as retas em P5 que passam por 2 pontos, tá, da superfície, né, ela tem um comportamento especial. Tá? Se você pegar a união de todas as secantes, né, você tem uma variedade de uma dimensão que não é esperada, é um pouco menos. Tá? E, na verdade, ela pode ser caracterizada por essa propriedade das suas secantes. Então, é uma coisa muito especial, na verdade. Como você falou, né? Estamos em P5, né? Então, como a gente olha para isso, né? Tá? Na verdade, uma das formas de olhar é fazer uma projeção para, no caso aqui, pelo menos o espaço, né? Que a gente consegue entender, né? Tá? P3. Tá? O que é uma projeção? Né? Um exemplo de uma projeção, tá? É uma coisa desse tipo. Né? Pegar x0 até x5, tá? E simplesmente levar para x0 até x3. Vocês reparam que eu botei um mapa tracejado aí, né? Tá? Esse mapa tracejado, na verdade, a gente vai mostrar, na verdade, né, que ele não se estende. Tá? Ele não está definido em todos os pontos, né? Porque o x0 até x3 podem ser igual a zero, né? Para um ponto aqui em P5. Né? E justamente é nesses pontos onde ela não está definida. Então, ela não está definida justamente onde x0 até x1, x2, x3 é igual a zero. Isso é uma reta. Então, tem uma reta onde ela não está definida. Então, a ideia, né, é que justamente pegar essa reta, né, de forma conveniente, tá? De modo que ela tenha uma interseção, né, digamos, pequena com a superfície de Veronese. Tá? De tal forma que, quando eu olhar para a imagem, né, que esse mapa daqui, na verdade, eu posso conseguir que a reta tem interseção zero. Tá? E aí, nesse caso, você vai ter um mapa bem definido, tá, para uma certa superfície aqui em P3. Tá? Essa superfície, né, que é mais fácil de visualizar e é mais fácil de ver as cônicas, né, como seções lineares. Tá? Porque o que acontece é que, né, esse mapa de projeção, tá, ele vai mandar espaços lineares em espaços lineares. Tá? Então, a maneira mais fácil de ver, na verdade, é em P3. Ou seja, é um artifício, né? Computacional, essa da superfície de Veronese, tá? Mas se você quiser fazer uma visualização, claro, você tem que cair em dimensão, né, 3, né? Tá? E essa é a estrutura, né? E olhamos para uma projeção. A gente vai falar um pouco sobre a projeção mais para frente, mas não muito. Tá? Isso é chamado de projeção central, com centro e uma reta, nesse caso. Tá? Não precisaria ser x0 até x3, eu poderia pegar 4 formas lineares quaisquer, tá? Gerando, né, digamos assim, que fossem independentes, né, tá? Para cair no espaço certo. E isso significa, então, que, né, de outra forma, eu posso projetar, né, com relação, né, com centro numa reta qualquer. Por isso que eu falo, escolher bem a reta, né, tá? Com respeito à superfície de Veronese. Mas eu não tenho tempo para explorar muito isso. Né? Então, né, já é uma coisa que o livro não usa, né, a aplicação de Veronese.
Mais alguma pergunta? Então tá, então isso é a perspectiva de Veronese. E eu quero falar um pouquinho sobre funções racionais e mapas racionais. Essa é uma parte crucial, né, do que a gente está fazendo aqui, né, especialmente os mapas racionais. Tá? E eu gostaria de explicar uma outra forma de ver as coisas, na verdade. Tá? A gente tem uma variedade, né? PHX é uma variedade. Tá? Quase projetiva, né? Digamos, né? Quase projetiva. Um aberto dentro de uma variedade, né, projetiva. Você tem, né, o seu corpo de funções. Tá? E a gente já viu, né, que pega um elemento, né, desse corpo de funções, ele vai estar definido, né, num certo, vai me dar uma função, né, num certo aberto, tá? Que é o complementar do conjunto de polos. E a gente, né, pegando o ponto P, né, em X, tá? A gente definiu, né, tá? O anel local de P em X, tá? Não sei se essa notação tem várias notações, mas P é o ponto X é a variedade, tá? Como sendo, na verdade, né, onde, tá, as funções estão definidas, né? Na verdade, utilizando a nossa notação, tá? Isso aqui é o odd x de U, né, para P pertencente a U, né, para abertos, né, contendo ponto P. Então, você tem uma função racional, ela vai ter definida, né, em P, se ela tiver definida num aberto contendo ponto P, e é justamente, então, ela pertence a esse odd x de U, né, que são as funções escolhidas. Tá? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, né, é um caso particular do que a gente pode fazer para um espaço de funções quaisquer. Né? Então, deixa eu colocar aqui, né, seja, tá, x, um espaço de funções, com valores em K. Tá? Então, significando, né, que para cada aberto, né, U e X, eu tenho escolhido um subanel de funções, tá? Satisfazendo aquelas propriedades. Tá? E a gente pode definir, tá, o anel local, o anel, que vai ser local, mas vamos ver, o anel local de X, né, num ponto P. Tá? É o seguinte, é o conjunto das classes de equivalência de funções que estão definidas em abertos, tá? Em torno do ponto P. Tá? Então, vai ser justamente esse conjunto, tá? Em que eu vou pegar um aberto qualquer, tá? E uma função, f, tá? Tá certo? Onde, tá, U pertence a P, tá? E f pertence a odd x de U. Então, pegando o conjunto de todas as funções, né, escolhidas, né, portanto, estão odd x de U, tá, que estão definidas, tá, no aberto que contém um ponto P. Modo uma relação de equivalência. Tá? Ou seja, a estrutura realmente vai ser dada para a relação de equivalência. Eu vou identificar, né, duas tais funções. Tá? Se e somente se existe um aberto, tal que esse aberto contém o ponto P e está na interseção, tá? E essas duas funções coincidem nesse aberto. Ok? Ou seja, na verdade, eu vou dizer que essa classe de equivalência tá? A classe de equivalência é chamada de um germe de função. É um germe, né? Isso é uma notação de funções. É como se eu não estivesse me importando, né? Qual o valor da função, né? Longe, né? Tá? Mas apenas numa vizinhança em torno do ponto. Tá? Então, F e G podem ser bem diferentes, né? Fora desse aberto W, mas em W eles coincidem e eu só estou interessado na função em torno do ponto. Tá? Então, eu vou identificar.
Então, você cria, né, um conjunto, que eu vou chamar de OX de P, tá? E a gente observa que o OX de P, tá, é, na verdade, um anel. Né? Bom, tem que checar que é uma relação de equivalência, né? Tá? Primeiro, né, a gente nem fez isso, mas é claro que ela é simétrica, né? Ela é reflexiva, tá? E a transitividade, tá, vem do fato que interseção de abertos é abertos, né? Tá? Ou seja, se eu tiver ainda uma terceira função, tá, eu vou pegar um W, na questão de dois abertos, vou pegar um outro W' interseção dos dois outros abertos e vou fazer a interseção desses dois abertos. Tá? W e W', que vão ser diferentes de vazio porque contém um ponto P. E G coincide com a terceira função em W', F coincide com G em W, na interseção W com W', F, G e a terceira função vão coincidir. Essa é uma prova oral, rápida, né, de por que você tem uma relação de equivalência. Tá? Mas também você tem um anel, né, porque você pode fazer o seguinte, tá? Você pode pegar, né, a sua classe de equivalência, tá? E eu posso somar, tá? Observando que, na verdade, tá, eu posso fazer a interseção. A interseção vai ser um aberto, contendo o ponto P, tá? E aí eu posso pegar o meu F e restringir para a interseção. O que eu escrevi aí está na mesma classe que o F, tá? Mas também eu posso fazer o mesmo com o G. E aí sim somar. Quando eu somo, né, funções, né, escolhidas, eu tenho funções escolhidas, porque o OX de U interseção V é um subanel. Então, eu posso, né, somar, posso multiplicar, tá? Posso fazer, né, bastante coisas. Né? Ou seja, tem um anel, na verdade, uma K-álgebra. Né? Tá? Você tem, tá, as funções constantes, né? Tá? Que estão definidas em todo X. Tá certo? Então, também, tá? Posso pegar as classes dela. Posso olhar para, né, um subconjunto, que são, né, as classes de funções, né, tal que f, tá, de p, tá, é igual a zero. Novamente, isso aqui vai ser um ideal. Note que eu peguei um representante, mas não importa, porque, né, dois representantes, né, coincidem em torno do ponto P e têm o mesmo valor. Tá? Então, eu tenho um ideal, tá, que é um ideal, né, maximal. Né? Na verdade, né, eu tenho um homomorfismo de avaliação de O de x de p para K. Né? E o núcleo é esse mx de p. Agora, é um anel local? Né? Aí precisamos de uma hipótese a mais, eu diria. Né? Ou seja, o que precisamos? Né? Precisamos do seguinte, né? Que se eu tenho um F em O de x de U, né? Em F de UK, né? Tal que o meu F de P é diferente de zero para todo P, tá? Então, 1 sobre F, né, a função, pertence ao x de U. Precisamos dessa hipótese, né, que é uma hipótese que a gente tem, né, na nossa definição de variedade, porque localmente é quociente de polinômios, tá? Então, né, se é diferente de zero, eu posso inverter esse quociente, né? E ainda ter um quociente de polinômios. Mas, em geral, uma hipótese a mais que a gente precisa no espaço de funções. Tá? Que, quando a gente puder inverter, tá? Que essa inversa, tá? Seja, de fato, tá? Uma função escolhida. Tá? E, com isso, temos, né, que o x de p, tá? É um anel local. Por quê? Né? A gente tem que mostrar que todo, né, gênero de funções, tá, fora de mx de p é invertível, né? Tá? Mas de fato, né? De fato, se tá, o de f é tal que
f de P é diferente de zero, tá? Então, vai existir um aberto contendo o ponto P, tal que f, né, de Q é diferente de zero para todo Q e V. É continuidade, né? Exatamente. O f é uma função contínua. Tá? Então, mas daí implica, né, que o de f barra é igual, tá, a v de f restrito a v barra. Tá? E aí eu tenho o inverso, que tem como inverso. Como inverso. Tá? Justamente o v, 1 sobre f restrito a v barra. Tá? Que é um germe, né, de uma função, tá, definida em torno do meu ponto P. Então, você tem essa propriedade. Tá? Né, a gente diz que esse é um espaço de funções locais, tem algum nome para isso. Tá? Mas é uma propriedade que a gente precisa e a gente verifica no nosso contexto de quase projetivo. E note, né, o que a gente está fazendo, né? Tá, no caso, justamente, né, das variedades quase projetivas, tá? A gente está restringindo, mas restrição, na verdade, é a igualdade. Né? Tá? Quando a gente tem, né, V contido em U, contido em X, né, X, uma variedade quase projetiva, né, você tem, né, você pega o O de X de U dentro do meu corpo de funções, tá? E aqui você tem, na verdade, né, isso aqui está contido em O de X de V, né, que está contido aqui dentro. Né? Então, né, a restrição vira uma inclusão. Tá? Tá certo? Então, né, portanto, né, fazer a nossa relação de equivalência é a mesma coisa que fazer aquela interseção. Ou seja, a forma como a gente define, né, um anel local, tá, num espaço de funções, tá, quando aplicado ao caso de uma variedade, vai me dizer, né, exatamente a mesma coisa, ou seja, que é x de P, tá, é a interseção de OX, né, de U, tá, para U contendo P, tá, no caso em que X é uma variedade quase projetiva. É isso, né? Você vai ter duas funções definidas no aberto, interseção V, tá? E aí você, né, U e V, né? Aí você vai olhar para elas na interseção, tá? E elas têm que coincidir, mas então elas têm que ser iguais. Então tem que pertencer à interseção. Então, é isso. Então esse é o conceito de germe de funções. Tá? Isso para funções regulares, tá? Mas se vocês quiserem, né? A gente pode fazer isso, né? Ou seja, o que é uma função regular? Né? Uma função regular é um morfismo para A1. Né? Vocês podem brincar de fazer a mesma coisa, né? Tá? Para morfismos, né? Na verdade, num espaço qualquer, num outro espaço qualquer. Identificar dois morfismos, né? Em abertos, tá? Em torno de um ponto, tá? Se eles coincidem num aberto menor, como a gente fez isso daqui. Tá? Então, você vai ter um germe de morfismos. Tá? A única diferença é que não vai ter uma estrutura, né, de anel nem nada, mas você vai ter um conjunto que a gente chama de germes de morfismos. Então, deixa eu colocar aqui. Tá? Podemos falar. É uma observação. Podemos falar de germes de morfismos. Em um ponto. Para uma variedade qualquer. Tudo bem aqui? Na verdade, né, então eu fiz uma definição aqui, né, tá, que é isso daqui, né, o anel, né, local, né, de x em p, quando x é um espaço de funções com valor em q, tá? Que é um anel, a gente sabe, né, que é um anel local, né, vem com aquela condição a mais, tá? Mas eu também posso olhar, né, para o corpo de funções dessa forma. Né? Podemos falar de definição, tá? O
corpo de funções. Vou botar assim, né? O corpo de funções, tá? De um espaço de funções, né? É x com valores em k. Eu faço a mesma coisa, tá? Mas eu não me preocupo mais, tá? Do meu aberto conter, tá? Um ponto qualquer, né? Ou seja, simplesmente é o conjunto, né? Onde esse cara é um aberto, tá? E o meu f pertencente ao x de u, tá? Então, estou fazendo, na verdade, a união disjunta, né? De todos esses x de u, mas eu vou colocar uma relação de equivalência, tá? Vou dizer que o f, né, é equivalente a v de g, tá? C e somente C. Existe um aberto. Todos esses abertos têm que ser diferentes de vazio, né? Para não correr o risco de falar nada besteira, né? Mas então, existe um aberto, né? Tal que ele é diferente de vazio, tá? Mas está contido na interseção, o interseção V, tá? E, né, o meu F restrito a W igual a G restrito a W. Tá? Essa condição de que o aberto é diferente de vazio, na verdade, ela vai criar problemas se você quiser fazer a transitividade. Então, né, na verdade, isso aqui é mais bem aplicado para um espaço de funções irredutível. Ou seja, estamos supondo que a topologia de X é tal que quaisquer dois abertos se intersectam. Tá certo? E, na verdade, né, se quaisquer dois abertos se intersectam, isso é uma coisa que vocês poderiam ter observado também, né, tá? No caso do anel local, tá? É que como as nossas funções são contínuas, né, na verdade, f restrito a w é igual a g restrito a w, C e somente C. O f restrito a u interseção v é igual a g restrito de u interseção v. Né? É um resultado que a gente fez, né, que essas duas funções, né, elas coincidem, né, num determinado aberto, então elas coincidem, tá, em geral. Tá? É claro que f e g não tem o mesmo domínio, né, mas se eu restringir a interseção, sim, aí tem o mesmo domínio. Tá? Então, na verdade, eu poderia substituir essa condição para um espaço irredutível, tá, com a condição que sim, coincide na interseção. Ok? Então, o que a gente tem aqui, né, deixa eu chamar de K de x. Né? Eu tenho que K de x. Tá? Na verdade, tá, está bem definido, né? Portanto, é uma relação de equivalência, realmente. Tá? E é, na verdade, um corpo. Se, né, a condição estrela é verificada. Tá? Que é essa condição, né, aqui em cima, tá, de que precisamos. Tá? Precisamos de inversas, né? Então, quer dizer, é a mesma argumentação, né, que eu fiz antes, né? Ou seja, se eu quero somar coisas, né, eu restringo, né, para a interseção dos abertos e somo lá. Tá? Se mostrar que está bem definido, né, menos de representantes, né? Tá? Mas a ideia é que se eu mudo os representantes, né, a soma não vai mudar num aberto. Tá? Então, é a mesma ideia de sempre. Tá? E aquele negócio de inverter, tá? É o que eu preciso, né? Ou seja, tá? Se o meu f for igual a zero no aberto, ela vai ser zero. Tá? E se ela for diferente de zero em algum ponto do aberto, vai ser diferente de zero no aberto, e eu inverto, tá? Justamente a minha função naquele aberto para ter um corpo. Tá? Certo? Então, o corpo de funções, né, é o que eu coloquei, né, na verdade é um corpo, mas se eu tiver aquela condição, tá? Aquela condição estrela. Ok? E a mesma coisa para mapas racionais, né? Podemos falar. Podemos ver mapas racionais, né? Como, tá? Classe de equivalência. A gente já faz isso, né?
como classes de equivalência de mapas mesmo, de mapas em abertos, definidas em aberto, né? É claro, né, quando a gente está lidando com uma variedade, esse é um corpo bem comportado, né, uma extensão finitamente gerada do meu corpo K. Né, no caso mais geral, pode ser algo bem complicado, né, esse corpo de funções. Então, é apenas, na verdade, para a gente, né, uma linguagem, né, que ajuda a gente a estudar um pouco melhor a coisa. Né, tá? E ela aponta, né, numa certa direção também, né, que se vocês se aprofundarem no estudo, vocês vão ver, né, é que, é assim, você olha para essa definição de corpo de funções, né, e desejaria, né, que fosse, na verdade, igual, né, à definição de anel local. Tá? Mas não tem um ponto. Né? A única coisa que você pede, né, é que existe esse aberto diferente de vazio. Tá? Então, seria muito bom, na verdade, né, se você quiser fazer a analogia com o anel local, que a gente definiu antes, que houvesse um ponto que pertencesse a todos os abertos. Isso não existe. Né? Não é que você pode criá-lo. Então, um caminho que a gente faz, né, que é o caminho na direção do que a gente chama de esquemas, é justamente criar mais pontos. Tá? Pontos especiais, né, no meu conjunto, tá? Para que, na verdade, a gente possa ver esse corpo de funções como sendo, tá? Um anel local. E, na verdade, a gente cria pontos, né, não somente para a minha variedade, x, tá? Mas para qualquer subvariedade de x. Né? Um outro anel que pode ser estudado, tá? É o seguinte: você pega uma subvariedade redutiva, tá? E você faz, né, essa relação de equivalência aqui, pedindo que existe um W, tá, aberto, e esse W intersecte, tá, essa subvariedade redutiva. Claro que também você vai pedir a mesma coisa para U e V. Né? Então, é o conjunto, né, das funções definidas, né, em O de x de U, mas eu peço que U intersecte minha subvariedade redutiva. A subvariedade redutiva menor que existe é um ponto. Intersectar um ponto é conter o ponto. Né? Então, isso novamente generaliza a ideia do anel local. E aí, o corpo de funções é o caso justamente quando essa subvariedade é tudo. Né? Porque pedir que W intersecta X é a mesma coisa que pedir que W seja diferente de vazio. Então, tem vários tipos de anéis, né, que a gente pode considerar, tá? Todos eles, né, vivendo dentro do meu corpo de funções. Então, para a gente, no momento, é só uma linguagem, tá, que pode ser útil. Né? Tá? Ou seja, a gente quer fazer geometria, né? Então a gente quer ver, né, todos os objetos algébricos que estão surgindo, esse corpo que a gente criou, né, que é o corpo de frações do anel de coordenadas, como tendo, né, interpretação geométrica, que são essas funções. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Tá. Então, depois eu vou compartilhar isso com vocês. Tá? E o que eu vou fazer agora, então, vamos começar, tá? O nosso livro. Tá? Capítulo 7. Então, né, a gente definiu que é uma curva C, né? Tá? Uma curva C é uma variedade, tá? Irredutível, cujo corpo de funções, né, tem grau de transcendência 1. Tá? E a gente vai dizer que um ponto, tá, numa curva qualquer C, é um ponto simples. C, ou P de C, é um anel de valorização discreta. Se C é uma curva plana, isso coincide, né, com a definição usual. Né, que a gente viu, multiplicidade é 1, C e somente C. Né, o anel local é um anel de valorização discreta. No anel de valorização discreta, você tem a função ordem. Tá? Uma função ordem, né, no corpo, né, K de C. Tá? Corpo de frações, né, tá? do OP de C, que na verdade é o corpo de funções, tá? De C. Todos esses anéis têm, tá, como corpo de frações o corpo de funções. E a gente diz que a curva é não singular se todo ponto é simples, ou seja, se todo anel local é um anel de valorização discreta.
Bom, por outro lado, se a gente começa com um corpo contendo o nosso corpo casinho, né, a gente vai dizer que um anel local é um anel local de K, se A é um subanel de K, se K é o corpo de quocientes de A, corpo de frações, e o A contém um casinho. Tá? Então, um anel local de K, tá, é um subanel, tá, que é um anel local, claro, tá, mas é um subanel do K, satisfazendo essas condições. Por exemplo, tá, se V é uma variedade qualquer e P é um ponto qualquer, então isso aqui é um anel local e um anel local dentro do meu K de V. Tá? Da mesma forma, né, um anel de valorização discreta de K, tá, é um DVR, que é um anel local, tá, de K. Tá certo? Então, na verdade, para ser mais específico, o anel local da extensão, né, de K grande sobre Kzinho, né, porque tem essa condição aqui. O A tem que conter o Kzinho. Bom, o Teorema 1, né, me diz que, na verdade, bom, essencialmente vai dizer, né, isso, né, mas isso no corolário. Então, vamos ler o que diz o Teorema 1. Pega uma curva projetiva, olha para o seu corpo de funções, tá? Pega um corpo qualquer contendo K, tá? E R um anel de valorização discreta de L. Tá? Assuma que R não contém o K. Tá? Então, a afirmação é que vai existir um único ponto P de C, tal que R domina o OP de C. Tá? Ou seja, tal que R é intersectado, né, com... isso, né? O R contém o OP de C, tá? Intersectado, e o ideal maximal contém o ideal maximal do OP de C. Então, você cria um ponto na curva. Tá? Depois a gente vai ver as consequências disso, tá? Mas para cada anel de valorização, de qualquer extensão, tá? L de K, vai ter um ponto P, tal que o R domina o OP de C. Tá bom? Então, vou deixar o Vitor Daniel fazer essa apresentação. Vitor, você está aí? Boa tarde, sim, estou. Me consigo ouvir? Estou te ouvindo e vou parar de compartilhar para você poder compartilhar. Uhum. Tá. Você está vendo minha tela? Sim, sim, agora estão. Bem. Bom, então, o teorema 1 diz que temos uma curva projetiva, o K que está definido como o K de C. Vamos a supor que un corpo contendo K y R viaja en un anel de valorización discreta do L. Vamos a supor também que o R não está, não contém o K. Então, vamos mostrar que existe um único ponto P no C tal que R domina o anel local. Espérese. Bem, primeiramente, por hipótese, vamos ter essas inclusões. ¿No? Como o R é um anel de valorização discreta do L, e ¿no? Então vamos ter que um DBR e que o L é o corpo de frações de R. Bem, agora, lembremos que uma vez que estamos en un anel de valorización discreta, podemos caracterizar los elementos de ese anel de esta manera, ¿no? Como UC que pertenece a un L de tal manera que su orden es mayor o igual que cero. O mismo, de la misma manera también podemos caracterizar o ideal maximal, que van a ser aquellos elementos cuyo orden va a ser positivo. Bem, então vamos mostrar primeiro a unicidade. Bem, então vamos supor que há dois pontos que estão satisfazendo a condição de dominar seus respectivos anéis locais.
Bem, então, o problema 6.24, vamos aplicar o problema 6.24 para a curva C, que por definição é uma variedade, ¿no? Y va a existir un f no K, tal que este f está nesse ideal e 1 sobre f está nesse N local. Agora, do fato que f domina esse N local, que implica que seu respectivo ideal maximal está contido no respectivo ideal maximal de eje, então temos esta inclusão. Agora, agora, como o eje domina esse N local, por definição, o eje tem que conter a esse N local. Bem, então, por inclusão, o f está no M, e aqui também por inclusão, 1 sobre f está no eje. Agora, por la caracterização do ideal maximal, que temos visto aqui acima, em que o f esté no M implica que sua ordem vai ser positiva. E que 1 sobre f esté no eje implica que sua ordem vai ser não negativa. Mas isto vai ser uma contradição. Por quê? Porque de ser o ordem de f maior que 0, implica que o ordem de 1 sobre f vai ter que ser menor que 0 e vai contradizer o que está aqui abaixo. Agora vamos a passar à existência. Por o problema 6.25, tá? Eu coloquei aqui. No, vamos a usar justamente esa parche que está acá, que cualquier variedad proyectiva es isomórfica a una subvariedad fechada P que está contida en un P sub n, tal que B no está contida en cualquier hiperplano. Entonces vamos a usar esa parte, o sea, vamos a usar ese problema, más justamente esta última parte, y vamos a tener entonces que vamos a poder supor que, o sea, usted vai ser então isomorfo a uma subvariedade fechada do P sub n, e portanto eu posso supor que usted é justamente uma variedade fechada do P sub n. E também posso supor que esta intersecção vai ser distinta do vacío para todo I que va desde 1 hasta n más 1, justamente por la condição de que o B no está contido em qualquer hiperplano. Bem, então, por definição, o gamma de H de C está definido desta maneira. Bem, eu posso colocar, definindo o x sub I como a classe respectiva do x sub I, como polinômio, você pode escrever desta maneira. Agora, cada x sub I vai ser distinto do zero. Por quê? Por absurdo. Se o x sub I for zero, então, ¿qué implica? Implica, o sea, esto sería 0. Si está 0 es porque ese debe pertenecer a U I de C. O sea, o X sub I pertenece a I de C. Más, por definición de I de C, ¿qué implica eso? Implica que P sub I va a ser igual a 0 para todo punto P que esté en un C. Entonces, de aquí vamos a poder observar lo siguiente, que a décima coordenada de todo punto siempre va a ser 0, o sea, está en un C, pero más no va a estar en un sub I. O sea, C intersectado con U sub I tiene que ser distinto do vacío. No, tiene que ser U vacío, perdón. Ahora, vamos a definir UN como U máximo las órdenes X sub I sobre X sub J. Então, eu posso supor que, bom, como U máximo, então alguns desses elementos, alguns dos seus X sub J e X sub K vai ter que satisfazer a condição de ser U máximo. Eu posso supor, fazendo uma mudança de coordenadas se for necessário, que esse X sub K é justamente o X sub N mais 1. Então, para todo I que vamos ter, temos o ordem de X sub I sobre o Xn mais 1. Bem, o que vamos fazer é esta expressão del I igual a esta que está aqui. Bem, então aqui vamos aplicar a propriedade do ordem, o ordem do produto e a soma dos ordens.
Ya por definición es un mismo n, y este orden que está aquí, cuando eu estoy invirtiendo, ¿no? Se va a mudar se va a trocar para negativo. Bien, entonces, ahora, como un é o máximo de todos os ordens, por definición, entonces esa diferencia va a ficar mayor o igual que cero. Bien, entonces, lembremos cómo estaba caracterizado o eje, o sea que estaban caracterizados por aquellos elementos cuya orden era mayor o igual que cero. Entonces, cada uno de esos elementos tiene orden mayor o igual que cero, por tanto, cada uno de esos elementos van a estar no eje. Bien, ahora, vamos a llamar de esa estrella a correspondiente curva afín a C intersectado con UN más 1. Bien, por definición vamos a tener ISO, vamos a tener que ISO es este cociente, que colocando y como la clase de y respectiva a ese cociente se puede colocar de esta manera. Bien, entonces vamos a definir esta aplicación, ven, de la siguiente manera. Todos los elementos que están aquí van a ir de esa forma, justamente por esa igualdad que tenemos acá. Ven, y lo que vamos a hacer es simplemente trocar los y, cada y, por x sub i sobre x n más 1. Bien, entonces, esta aplicación va a estar bien definida. Vamos a tener esta igualdad, o sea, la imagen de esta aplicación va a ser en él, que va a estar contido en un eje. ¿Y por qué va a estar contido en un eje? Porque primero tenemos que cada x sub i sobre x n más 1 está en un eje. Y segundo, porque UK, por lo que tenemos acá, UK está contido en un eje. Entonces, esto está contido, entonces, como UK y cada una de esas caras está contido en un eje, entonces todo ese en él también va a estar contido en un eje. Ahora, va a estar contido en UK. ¿Por qué va a estar contido en UK? Porque por definición, cada x sub i sobre x n más 1, o cada x sub i sobre x n más 1 está en UKDC. Por definición de UKDC. Entonces, todos esos elementos están de KDC. Y como UK está contido en UKDC, entonces los elementos que están aquí va a ficar como suma y producto de elementos de UKDC. Por tanto, todo elemento de aquí está dentro de UKDC. O sea, dentro de UK. Bien, entonces, ese es un homomorfismo injectivo de anéis y se va a poder extender hacia un cuerpo de fracciones. No, un cuerpo de fracciones aquí de este es este que está acá, y un cuerpo de fracciones do eje es un mismo L. Bien, salvo que se vale o contrario, nos vamos a considerar UFI no como siendo esto homomorfismo de anéis, sino como siendo tal extensión. Bien, y vamos a tener las siguientes igualdades. Para cada P que está en C estrella, vamos a tener estas correspondientes a los anéis locales, o a imagen do anel local de C estrella igual a anel local de PDC. ¿No? Y lo mismo va a acontecer con su ideal maximal. Bien, entonces vamos a definir J siendo como UM intersectado con phi de U gamma de C estrella. Bien, entonces afirmación. J es un ideal primo. ¿Por qué en un ideal primo de este anel? Eu dou dois elementos y vamos a supor que su producto no está en J. Como está en J, por definición J también tiene que estar en M. O sea, el producto está en M. Más los elementos de M están caracterizados por tener orden mayor que 0, orden positiva. O sea, un orden de C por W positiva. ¿No? Por propiedad de orden, tenemos que esto es orden de C más orden de W. Entonces, al menos uno de esas dos caras tiene que ser positivo.
bem? Se esse cara for el que tem ordem positivo, então por a forma em como está caracterizado os elementos do M, o Z perteneceria a M. Não? Da mesma maneira, seria no caso que o W tenha ordem positivo. Agora, então, se o C pertenece a M, como já está nesse conjunto, então também estaria no J. Da mesma maneira, aconteceria o mesmo se o W está no M. Então, hemos mostrado que é um ideal primo. Agora, então, quando eu aplique imagem inversa para desse monomorfismo, ou desse homomorfismo injectivo, ¿no? Como L é um ideal primo, su imagem inversa, que justamente esta que está aqui, também vai ser um ideal primo. Agora, o problema 2.2 nos fala de uma correspondência. Aqui está. Uma correspondência entre subvariedades de uma variedade e os ideais primos. Bem, explicitamente para o caso em que eu estou, a correspondência está dada desta maneira. Por V e composto com a projeção canônica, Vitor? Vitor ficou mudo? Parece que sim, professor. Ah, tá voltando agora, eu acho. Vitor, tu já voltou? Ele está com dificuldade para entrar. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta. professor, eu Oi. acho que se caiu a internet na minha notebook. Ah, Me consigo ouvir? tô conseguindo te ouvir, sim, mas Sim, eu acho que se caiu a internet. Porque eu estava Tá. falando na minha notebook. Me dá uns minutinhos para arrumar esse problema, por favor? Tá bom, talvez seja melhor, né? Porque senão a gente perde tempo de aula também, e você também vai perder tempo de aula, né? Para resolver um problema técnico, né? Tá? Eu Eu só acho vou que você passar meus dados do telefone para minha notebook. Tá bom, então espera alguns minutinhos. Uhum. Agora me consigo ouvir? Sim. Então, vou apresentar. Tá. Onde eu fiquei? Eu acho que aqui, né? Uhum. Tá. Então, bom, vamos ter que a imagem inversa do J é o ideal primo.
do gamma dessa estrela. Bem, agora, o problema 2.2 dá uma correspondência entre subvariedades do B e ideais primos. Bem, mas esta correspondência para este caso explicitamente é a seguinte: o B composto com a inversa da projeção canônica para ir de ideais primos a subconjuntos algébricos irredutíveis, e para ir no caso contrário seria a projeção canônica composta com o I. Bem, então, agora, como é o ideal primo, então, como a imagem inversa é um ideal primo, ele está correspondido a um subconjunto algébrico irredutível, ou seja, uma subvariedade fechada, que eu estou chamando de W, dessa estrela. Tá. Agora, o que acontece se o W é o C estrela? Agora, esta correspondência, uma das propriedades dessa correspondência é que o zero vai com todo o C estrela, e o C estrela está correspondido com o zero. Ou seja, se o W for o C estrela, então, por essa propriedade da correspondência, vamos ter que a imagem inversa do J igual a zero. Ou seja, o J tem que ser zero. Bem, agora, o J, por definição, é essa intersecção. Bem, então, o que implica essa intersecção? Que se eu pego um elemento distinto do zero, então ele não pode estar no M. Se eu pego um elemento distinto do zero desse cara, ele não pode estar no M. Não? Ou seja, se eu pego um elemento distinto do zero, ele vai estar no eje, justamente por esta inclusão, mas não vai estar no M. Que implica que esté no eje? Que tem ordem não negativa. E que implica que não esté no M? Que tem ordem menor ou igual que zero. Ou seja, todo elemento distinto do zero desse cara tem ordem zero. E ter ordem zero implica que é uma unidade. Agora, esta propriedade eu vou chamar de ponto vermelho. Essa propriedade que acabamos de descobrir, vamos a chamar de ponto vermelho. E com essa propriedade, ponto vermelho, vamos mostrar que essa propriedade implica que o K vai estar contido no R. De fato, se eu pegar um C que está no K, este C, por definição do KDC, se vai poder escrever como um quociente de elementos que está no gamma de C, onde o F e o Y são formas do mesmo grau. Vamos a chamar do grau D. Então, quando então eu vou estar. Bom, eu acho que aqui errei. Deveria ser xn mais 1. Xn mais 1. E também deveria ser xn mais 1. Então, quando o F eu divido por xn mais 1 sobre D, vai pertencer nesse anel. O mesmo acontece com o Y. Quando o Y eu divido por xn mais 1, por o D também vai pertencer nesse conjunto. Agora, por esta inclusão, vamos ter que o F sobre xn mais 1 sobre D está no eje. Bem, agora, este elemento vai ser distinto do zero. Por que vai ser distinto do zero? Porque o Y é um denominador. Tem que ser distinto do zero. Bem, então, esse que está aqui... Então, esse que está aqui pertence nesse conjunto, que é justamente a imagem do gamma C estrela. Que diz então a propriedade ponto vermelho? Que se eu tenho um elemento distinto do zero, da imagem do gamma C estrela, ele vai ser uma unidade em eje. Então, esta é uma unidade em eje. Bem, então, o que implica que seja uma unidade em eje? Que sua inversa está no eje. Desta maneira, então, o C se vai poder escrever como o F sobre xn mais 1 com expoente D dividido com o Y
dividido por x n más un exponente d. Então, isso se vai poder expressar de forma do produto do seguinte modo, e esse está no R por lo que vimos aqui, e esse está no R por lo que vimos aqui. Então, esse produto está no R, ou seja, o C está no R. ¿No? Entonces, hemos mostrado que se satisfaz tal inclusión. ¿Sí? Mas por hipótesis, esa inclusión no puede acontecer, porque una de las hipótesis era que o F no está contido nunca. No, o F no contém nunca. ¿Sí? Entonces, si nos supomos, si nos, vamos a supor que o W es una estrella, vamos a llegar a una contradicción. Entonces, deben ser distintos, o sea, debe cumplirse inclusión propia. Bien, ahora vamos a usar el ítem 4 de la proposición 10 de 6.5. ¿Qué dice? Que si yo tengo una subvariedad fechada propia y una curva, entonces ella debe ser un punto. Bien, entonces como UW va a ser una subvariedad fechada propia de esa curva, entonces, ¿qué se debe cumplir? Que UW es un punto. Entonces, vamos a supor que justamente ese punto es lo que me satisface a condición de eje dominar su respectivo anel local. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa dominar? Por definición, tenemos que mostrar, entonces, primero que el eje un anel local, que ese es un anel local, más nos ya sabemos eso. El eje es un anel local por ser justamente un dominio de valorización discreta. Y ya sabemos que es un anel local. Entonces, a condición de que ambos conjuntos sean aneles locales, ya tenemos. Bien, a inclusión también ya tenemos. ¿Cuál es la condición que falta? Mostrar que su respectivo anel maximal no está contido en otro anel maximal. ¿No? Bien, ahora. Bien, entonces tenemos que mostrar que o MPDC está contido en UM. Ahora, ese MPDC es la imagen de UMPDC estrella. ¿No? O sea, mostrar esa inclusión implica mostrar esto que está aquí. Bien, entonces, para mostrar eso es suficiente mostrar esta inclusión. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga mostrado eso, yo voy a aplicar barphi aquí, entonces vamos a tener barphi do M P de esa estrella contido en barphi de menos 1 do M contido no M. Bien, entonces es suficiente mostrar eso para tener o de acima. Bien, ahora, entonces, ya sabemos que este ideal, que el ideal primo, barphi a la menos 1 de iota, estaba correspondido a una subvariedad fechada. Y acabamos de mostrar que esa subvariedad fechada es un punto. ¿Bien? Ahora, olvidemos entonces cómo da correspondencia. ¿Cómo sería correspondencia? ¿Cómo sería correspondencia? Entonces sería que aquí hay otro punto. ¿Bien? Aplico primero UI, luego a proyección canónica y un resultado debe ser ese ideal de aquí, justamente por la manera en cómo está dada la correspondencia. ¿No? O sea, tenemos esto. ¿Sí? Ahora, más, esto que está aquí, lembremos que UJ era la intersección do M com a imagem do gamma essa estrela. Aplicando a imagem inversa, temos isso. Agora, este conjunto, por definição do I, por definição da projeção canônica, não? Igual a este conjunto que está aqui, são os F's que estão no gamma essa estrela, tais que o F de P igual a 0. Bem? Agora, como este igual a este y este igual a este y ambos son iguales, o sea, esos dos conjuntos son iguales. ¿Qué implican que esos dos conjuntos sean iguales? Implica que
que se eu pegar um F, no F, no gamma C estrela, ¿sí? Entonces, ele vai ser avaliado en P0 si somente si está aquí, o sea, ya si phi de M, si o phi de F está no M, o sea, ya si somente si su orden es positivo, ¿sí? Entonces, con ese fato que tenemos ahora, nos vamos a mostrar esta inclusión que aquí queremos. Sella, entonces, UF, que está en ese conjunto, nivel maximal de luz estrella, ¿ven? Entonces, por definición, L se puede escribir de la siguiente manera. UF igual a Y sobre H con Y que está en gamma de esa estrella y con H que está en gamma de esa estrella, más como L está en M de P, entonces Y de P tiene que ser 0, más como también está en el local, tiene que estar definida en P, o sea, ya su denominador avaliado en P tiene que ser distinto de 0. Ahora, por estrella que tenemos. Bem, estrela diz que se eu tenho um elemento F que está nesse gamma, então avaliado em P, e avaliado em P dá 0, então você vai cumprir que a imagem via φ está no M. Então aqui eu estou aplicando o gamma, o estrela, perdão, estou aplicando estrela. Aplico também estrela para o HDP, distinto de 0. Ou seja, se o HDP é distinto do 0, então seu ordem, o orden de sua imagem tem que ser menor ou igual que 0. Bem, aí é menor ou igual que 0. Bem, aí deveria ser menor ou igual que 0. Tá? Bom. Tá. Então, nuevamente vamos a hacer que u phi de Y está en M. Aquí vamos a hacer que u orden tá, a ver, eu cometi un pequeño error aquí porque que o HDP seja distinto do 0 por esa condición implica que o orden, o phi de H, tenha que ser menor ou igual que 0. Na verdade é para 0, né? Porque o H está no anel, né? Tá, agora se for 0, vamos trabalhar primeiro sendo menor que 0. O orden do phi de H, então, é menor que 0. Que implica isso? Isso implica... isso implica tá, que quando eu esteja... Quando eu invierta, então o orden vai ser maior ou igual que o 0. Bem? Tá. Agora, o phi de Y está no M y u phi de 1 sobre H igual a 1 sobre phi de H, como es mayor que 0, este está no M, porque tiene su orden mayor que 0. Entonces, cuando eu calcule o phi de Y sobre H, ele vai ser phi de Y por phi de 1 sobre H. Entonces, aquí teníamos que ese está no M, aquí vamos a tener que ese está, por esa condición no M, entonces tenemos producto de elementos do M y él está no M. Ou seja, o Y sobre H en imagen vía phi está no M, ou seja, o F, que é justamente o Y sobre H, está na imagen inversa do M. Entonces ahí se tería a inclusión que queríamos mostrar, que justamente esta. Tá bom. Tá bom, obrigado. Foi bastante detalhada, né, a apresentação. Né? Você revisitou, né, algumas coisas, né, que a gente já tinha mostrado, que é bom, tá? Então, essencialmente é isso, né?
nesse ponto aí, tá? Vocês têm alguma pergunta? Tá, então tá bom, Vitor, pode deixar de apresentar. Uhum. E agora, na verdade, eu acho que temos também uma outra apresentação, né, do João Paulo, é isso? Isso. Tá, na verdade, você deveria ter apresentado primeiro o livro, mas eu me esqueci de você. Mas tudo bem. Então, agora, por favor, você pode compartilhar. Beleza, deixa eu só colocar aqui a apresentação. Não foi para o Vitor, né? Você vai apresentar agora, vai ser necessário para a gente. Tá dando para ver? Sim. Beleza. Bom, então, eu fiquei com o exercício 6.45, e ele fala, né, sejam C e C' duas curvas, F é um mapa racional de C' para C. Então, o item A pede para provar que F é dominante ou que F é um mapa constante. Bom, então, eu decidi provar, supondo que F não é dominante, né, então vou mostrar que ele é constante. Bom, por definição de dominante, o mapa é dominante, né, se dada uma representação, a imagem dela é densa no ponto de domínio. Então, se ele não é dominante, é porque existe uma subvariedade aberta do C' e um representante para esse mapa, tal que F de U não é denso em C. Em particular, se o cara não é denso, significa que o fecho dele na curva C, que estou denotando dessa forma, vai ser um fechado próprio do C. Né? E eu vou mostrar que esse fechado próprio é irredutível. Em particular, ele vai ser uma subvariedade fechada. Bom, se eu escrevo ele como sendo a união de dois fechados, né, é óbvio que o F-1 desse cara vai ser igual ao F-1 da união. E, bom, como A e B são fechados de um fechado de C, eles vão ser fechados em C também. Né? E aí, como F é contínua, vale que o fecho do U no C' está contido aqui, que é igual, né, a F-1 da união, e aí F-1 e uniões se comportam bem, né? Então, essa coisa aqui é F-1 de A união com F-1 de B. Isso aqui é um resultado de topologia, eu coloquei a demonstração aqui embaixo. Aí, se o professor quiser, eu mostro depois. Mas, basicamente, eu só uso o fato que F é contínua. E A e B são fechados. Bom, como U é uma subvariedade aberta do C', o fecho dele dentro do C' é próprio C'. E, bom, esses caras aqui estão contidos em C', trivialmente, né? Então, eu consegui mostrar que o C' é escrito como uma união desses dois fechados. Como o meu C' é irredutível, então esse aqui é vazio ou esse aqui é vazio. Consequentemente, o A é vazio ou o B é vazio. Então, eu consegui provar que o fecho do F de U lá na curva C é irredutível. Portanto, é uma subvariedade fechada do C. Vou usar a mesma proposição que o Vitor acabou de usar. Né? A proposição 10, item 4, fala que existe um ponto da curva, tal que essa subvariedade é só o ponto. Deixa eu só fazer um comentário, João Paulo. Na verdade, assim, a sua função F, ela está definida no aberto U, né? Uhum. Então, você não pode usar esse argumento para o fecho em C', né? Tá? Não existe. A função, a princípio, função contínua, né, ela não se estende para C', só está definido no aberto U. Né? Então, né, você poderia falar do fecho de U em U, mas isso não faz muito sentido. Tá? Uhum. Na verdade, o que está mostrando é que o U está contido na união. Tá? Esses dois fechados, né? Porque F é menos 1, na verdade, está dentro de U, né? O F está definido em U. Sim, sim. Tá? Então, né, você tem que U então, é a união de dois fechados. Né? Fechados de U, mas fechados de U. Né? E U é irredutível também. Beleza. É uma variedade irredutível, então sai daí. Não, beleza. Então, desculpa aí a confusão. É que eu pensei que como o U era uma subvariedade do C', eu podia usar que o U está contido no C'. Mas, realmente, por esse lado de cá, teria que ser o fecho de U dentro do U. Exatamente. Você não tem a função contínua que se estende. Então, né, não dá para usar esse argumento. Tá? Então, mas é o próprio U. E aí, então, o U tem que ser igual a F-1 de A, ou seja, o F de U tem que estar contido dentro de A, e, portanto, seu fecho também. Tá? Ou A ou B. Tá? Então, obrigado pela correção.
Bom, de qualquer forma, a gente conseguiu provar que esse fecho aqui é uma subvariedade fechada, né? Portanto, é um ponto. Em particular, o f de u está contido no seu fecho, né? É outro resultado de topologia. Então, para todo ponto de u, o f de u, o f desse ponto é o p. Mas, como o professor acabou de destacar, a nossa f está definida só no u, né? E eu não posso estender para um C'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir o morfismo f til, agora sim, ele definido em toda a curva C', que é um morfismo constante. F til de Q é P para todo Q pertencente a C'. Como o F til e a F coincidem na interseção dos domínios, né, C' inteiro é U, então eu posso concluir que o F til e o F são equivalentes, pela relação de equivalência, né, definida dos morfismos. Então o F til é também um representante para o meu mapa racional F. Ou seja, como o meu F til é um morfismo constante que representa o meu mapa F, eu posso concluir que F é um mapa racional constante, concluindo assim a demonstração do item A. Até aqui algum problema? Não, tudo bem. Beleza. Aí o item B pede para mostrar que se F for dominante, então o K de C' é uma extensão algébrica finita do F til do K de C. Bom, pela proposição 11, item 1, o F til é um morfismo injetor. Então eu posso ver que o F til do K de C é isomorfo ao K de C, né, ao corpo de funções da curva C. Em particular, o grau de transcendência dos dois é o mesmo. Né, o grau de transcendência desse cara é 1. Então eu tenho aqui esse esquema, né, eu tenho o corpo K contido, né, aqui nesse F til, contido no K de C'. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que essa extensão aqui é algébrica. Se existisse um azinho aqui em cima que fosse transcendente sobre o cara de baixo, o grau de transcendência do meu K de C' seria estritamente maior que 1. Por quê? Porque aqui tem um cara que é transcendente sobre K. Aqui tem um cara que é transcendente sobre esse. Em particular, vai ser transcendente sobre K também. Então, uma base de transcendência para esse K de C' teria pelo menos o A e esse outro carinha aqui, que eu já tinha antes. Então, por isso, o meu grau de transcendência seria estritamente maior que 1. Mas isso é um absurdo, porque o K de C' é o corpo de funções de uma curva, da curva C'. Então, por definição, o grau de transcendência dele é 1. Com isso, eu posso concluir que essa extensão de K é algébrica. E aí, o que eu vou fazer? Como o meu K de C' é o corpo de funções, aqui eu coloquei frações, eu coloquei errado, é o corpo de funções de uma curva, então existem x e y em K de C', tais que eu posso escrever o K de C' como sendo K de xy. Se a característica for zero, eu posso usar simplesmente a proposição 9,2, e se a característica for positiva, tem um comentáriozinho no segundo parágrafo lá do apêndice A. Eu tenho que tomar um pouco cuidado na escolha desses elementos, em particular, x tem que ser um elemento separável, ou uma coisa assim. Mas essa igualdade aqui é válida também. Bom, como x e y estão aqui em cima, e essa extensão é algébrica, significa que o x e o y são algébricos sobre esse cara. E aí eu vou usar simplesmente esse fato. A extensão f til para f til de x, estou ignorando essa parte aqui de dentro, mas entendam que tem o K de C. F til para f til de x vai ser finita, porque x é algébrico, é uma caracterização de um elemento algébrico. E da mesma forma, como o y é algébrico sobre o f til, ele vai ser algébrico sobre o f til de x. Então essa segunda extensão aqui, do f til de xy para o f til de x, também vai ser finita. Consequentemente, a extensão final, f til de xy sobre f til, é finita, porque é o grau dessa extensão, o produto dos graus aqui. E aí, o resultado vai seguir simplesmente observando que o f til de xy é o K de C'. Essa inclusão aqui é trivial, porque x e y pertencem a K de C', e como o f til está contido no K de C', segue essa inclusão, né? E para o lado de cá, a gente pode pensar que como o K de C' é o K de xy, uma das caracterizações que a gente tem quando escreve isso é que esse cara é o menor corpo que contém K, x e y. Mas x e o y pertencem aqui, né, trivialmente, e como o K está contido aqui, o K também vai ter contido nesse corpo. Então é daqui que surge a igualdade. Então pronto, a gente já tinha que essa extensão era algébrica, e agora aqui, trocando por K de C', né, a gente conclui que ela também é finita. Finalizando assim o exercício. Tá bom, João. Deixa eu só fazer uma observação,
que na verdade o que você está utilizando aí é que o K de selinha ele é finitamente gerado, né, sobre o Kzinho. Basta isso. Uhum. Não é necessário supor que sejam apenas 2 elementos. Tá? Uhum. A gente conseguir esses 2 elementos mostrando que toda curva birracional é uma curva plana. Mas toda curva birracional é uma curva afim, né, que está em algum espaço afim. Então, basta pegar as coordenadas como geradores e aplicar o seu argumento. Tá? Então, né, usa menos, um pouco menos, né, e é algo que a gente já tem em qualquer característica. Beleza. Tá bom, mais alguma dúvida, gente? Tá, então você pode parar de compartilhar, João Paulo. E tá, aí já são 5 horas, tá? Eu não vou passar nada para vocês, na verdade a gente vai ter umas 2 aulas aí, que é esse capítulo 7, que na verdade tem pouca coisa para passar, na verdade, né? A construção, né, que a gente vai fazer é basicamente uma construção só, né? Eu teria que passar a aula inteira para um de vocês, tá? Então eu não vou passar nenhum exercício, né, em nenhuma apresentação hoje. Tá? Então, a gente continua, né, essencialmente, praticamente, começa esse capítulo 7, né, na quinta-feira. Tá? Eu vou passar o link para vocês. Frederico, você pode parar de gravar. Obrigado.